Vamos falar de homem e fazendo um desafio um pouquinho particular. Vamos tentar falar bem de homem. Eu vou tomar aqui um partido arriscado e falar que eu gosto de homem. Não sexualmente apenas, eu consumo o produto, mas estou falando aqui da categoria geral masculina. E eu quero falar sobre isso porque eu sinto que eu participo e não participo da categoria. Porque ao mesmo tempo que eu sou um homem, um recorte branco, com alguma passabilidade heterossexual, eu usufruo de muitos, se não quase todos, os benefícios das engrenagens do heteropatriarcado. Ao mesmo tempo que eu não faço parte diretamente disso, porque como homem homossexual eu sou excluído de vários compartimentos desse pacto da masculinidade. Quando eu era mais novo, eu sempre fui mais da roda das meninas, de ter amigas, ou de passar mais tempo na cozinha com as mulheres, enquanto se preparava o almoço, do que na sala com os homens comentando do futebol. E talvez essa característica de ter um pezinho dentro e um pezinho fora me ajude a ter alguma perspectiva de compreender o que os homens estão passando, ao mesmo tempo que consigo ver bem as críticas que eles têm sofrido. Mas eu acho que o fato de existir esse discurso no ar de que os homens estão sendo mais criticados e mais odiados tem a ver com o fato de que por muito tempo eles foram o padrão de fábrica e as pessoas estão aprendendo a desgostar disso, porque o padrão é respeitar o homem desde muito cedo. Os homens são tratados com muito respeito desde muito cedo, desde a hora que no chá revelação o homem pula mais alto quando vem um menino do que quando vem uma menina. E isso vai gerando nos homens ao longo da vida deles um senso de protagonismo que gera vários benefícios, mas também traz algum desafio, porque quando você nasce para ser o protagonista, você precisa protagonizar, e isso é um desafio muito grande. Quando você acredita que você precisa ocupar um papel muito grande na vida, mas lá dentro percebe que não tem o preparo para isso, ou sente que não tem a capacidade para isso. Então a maior parte dos homens passa a vida inteira nesse cabo de guerra entre eu preciso ser muito foda e uma sensação muito grande de incapacidade. Até porque a experiência de ser homem é, na maior parte do tempo, você precisar provar que é homem. Desde criança. Os meninos são jogados no mundo com a exigência de que eles se manifestem de um jeito mais bravo e mais direto e mais capaz o tempo todo, sem duvidar de si. E a chance de duvidar de si é uma dádiva que é levada ao extremo para as minorias, em que elas aprendem só a duvidar de si, e aí a masculinidade e a competitividade são desenvolvidas ao mesmo tempo. E o homem precisa ser o mais forte, o que melhor bate figurinha no bafo, o que melhor joga bola, ou o que faz na moto mais alto. E um adendo aqui que eu gravei depois do vídeo. A linguagem masculina está tão pobre de referência que essa coisa de precisar ser sempre grande em tudo virou literal. Você precisa ser um homem gigantão agora. E se você não tem músculos enormes, você não é homem o suficiente. Perdeu-se a metáfora. Hoje você tem que ser literalmente o maior de todos. E parece que o maior pecado que um homem pode cometer hoje é ser baixinho e mirrado. Enfim. E aí você junta essa demanda por uma grande performance de poder com a competitividade que te impede de mostrar qualquer fragilidade, e você cria a receita ideal para a arrogância e para a falta de empatia. Ao mesmo tempo que me parece que os homens criaram uma certa capacidade de se ajudar. E esse vai ser meu primeiro elogio aos homens. Se você reparar, essa mesma competitividade acabou gerando um senso de coletividade que eu acho que as minorias precisam muito aprender a imitar. Já viram aquelas notícias de alguém maltrata um entregador do iFood e depois 40 entregadores do iFood aparecem pra brigar com a pessoa que fez aquilo? E disso que vem uma das críticas que muitas mulheres têm aos seus parceiros, de que eles ficam querendo oferecer soluções. Mas é que lembra, eles estão nesse ambiente competitivo o tempo todo. Se eles não têm uma solução, eles estão danados. Nada é mais importante para um homem do que receber uma solução ou oferecer uma solução. Mesmo que essa solução seja se juntar com os amigos e sair para dar porrada em alguém que deu algum problema. Então, ao mesmo tempo que existe essa crítica a esse pacto masculino de todo mundo passar pano para todo mundo, dá para entender de onde isso vem. E isso é uma coisa bacana quando não está sendo usada para passar pano para um estuprador. Voltando para minha história de vida, com o tempo, por algum motivo, eu comecei a ter muito mais amigos homens heterossexuais do que
amigos homens gays ou amigas mulheres. A divisão tá mais proporcional hoje em dia, mas por muito tempo eu tive muito mais amigos homens heterossexuais. E como eu vim desse lugar um pouco mais à margem, eu tinha uma desconfiança muito grande de que ali pudesse existir algum senso de amizade. E isso me surpreendeu, porque eu via que vários deles faziam um esforço para serem meus amigos. Veja, eu sou um homem homossexual. Isso tudo aconteceu no meu tempo de faculdade, alguns anos atrás, em que professores me chamavam para conversar no corredor e falavam: ei, tenta ser mais discreto sobre sua sexualidade, porque isso pode te fazer mal profissionalmente depois. Outros tempos, mesmo que eu quero acreditar que não seja tanto tempo atrás. E nesse contexto, pegava mal para esses caras serem meus amigos. Porque quantas fofocas eu já peguei de gente falando: ah, mas você tem alguma coisa com fulano, né? Que vocês sempre andam juntos, e com outro, com fulano. E não tinha. E essas pessoas arriscavam seu lugar de poder como homens heterossexuais para serem meus amigos. E me ajudaram muito em alguns outros momentos que eu precisava de, sei lá, um lugar para dormir, que eu não tinha onde morar por algum tempo, e alguém me dava um jeito de: ah, não, mas vem aqui, vai pra lá. Essas amizades realmente me ajudaram. E com o tempo eu comecei a me sentir muito bem entre homens. E de dentro desse círculo, você começa a perceber como a vulnerabilidade é muito presente. E esse, eu diria que é o grande erro da leitura sociológica prevalente hoje sobre os homens. Não é porque eles detêm poder que eles se sentem poderosos. E a única forma de se aproximar dessas pessoas é através da fragilidade. É permitindo que elas possam ser vulneráveis. Com o tempo, essa relação um pé dentro, um pé fora da masculinidade foi se aproximando do meu trabalho também. Eu tinha uma página no Facebook. Era uma página de uma clínica de psicologia que tinha memes. E que, como era eu cuidando daquilo lá, com o tempo foi ficando mais ácido. E eu fui postando memes um pouquinho mais provocativos, um humor mais pesado. Que não era tão pesado assim, mas pra época era. E vários homens iam se identificando com aquilo. Tinha a ferramenta de análise de dados, na época no Facebook. Eu conseguia ver quais eram as métricas de acesso à página. E tinha como comparar com outras páginas do mesmo tema. E as páginas de psicologia em geral tinham 70%, 80% de seguidoras mulheres. E a nossa tinha mais ou menos essa mesma proporção de seguidores homens. E esses homens foram se aproximando e virando meus pacientes também, procurando ajuda psicológica. Alguns já com essa tendência geral de homens que tendem a procurar terapia, de serem um pouco mais abertos. Mas alguns bem pro outro extremo. Eu atendi algumas pessoas que eram incels. Ou até na época, antes do incel, que se chamava de PUA, o Pickup Artist, que era o cara que aprendia métodos de manipular mulheres. Atendi algumas pessoas que faziam isso, que fizeram curso disso. E vários homens ali brigando na terapia para se sentirem homens o suficiente. E cada um da sua forma. Alguns tentando desesperadamente se destacar no trabalho, alguns encontrando parceiras impossíveis de agradar para a partir dali tentar encontrar uma fantasia de capacidade de agradar, e alguns com alguns comportamentos bem pesados que exigiam bastante coragem deles para enfrentar na terapia. Mas eles encontravam alguém com quem eles se identificavam, porque essa pessoa fez um meme um pouco inapropriado e chocante, então talvez ela pense um pouquinho parecido comigo. E a partir dali, essas pessoas iam se abrindo comigo. E não eram todos os casos que realmente se abriam em terapia e questionavam seus comportamentos e encontravam formas diferentes de ser. Vários estavam ali para defender seu próprio ponto de vista e eram irredutíveis e tinham questões bem tóxicas mesmo. E, inclusive, é bem com esses que a gente tem que ser mais acolhedor, porque a pessoa sabe que ela tá ali para ser um pouquinho questionada. Ela só é muito resistente ao questionamento. Então, com o tempo, você vai acolhendo, e você fala uma vírgula, e essa vírgula alcança a pessoa. Então, a taxa de sucesso não era 100%, mas eu tive a honra de presenciar vários homens questionando coisas que antes eram muito obrigatórias para eles, e se permitindo viver de formas diferentes, abrindo mão de posições de poder no trabalho, ou se permitindo se relacionar de uma forma
mais tradicional em vez do lugar de pegador, ou se permitindo enfrentar a própria solidão. E presenciar isso só confirmou para mim uma frase de um livro da Nora Vincent, chamado Feito Homem, e eu não vou saber parafrasear exatamente o que ela disse. Esse livro é uma mulher que se passa por homem por acho que 2 anos, e ela começa a participar de grupos masculinos, e a conclusão dela é bem parecida com essa que eu tô falando, assim, de que homens têm um lado muito de ajuda mútua, e ela fala com um olhar bem positivo, quando no começo do livro ela já vai com uma intenção talvez um pouco mais crítica. Mas ela define a masculinidade nesse livro com a frase de que toda a armadura de homem é emprestada e 2 números maior. E dentro dela há um menino tremendo de medo. Porque são pessoas que vivem sob a pressão de sempre acertar, apesar de também usufruírem do privilégio de serem perdoados infinitas vezes quando precisam. E eu gosto dessa imagem da armadura de homem porque essa foi a minha experiência com vários dos meus pacientes. Eles precisavam manter uma fachada muito grande de masculinidade que nunca era satisfeita. Essa demanda por ser macho, ser muito homem. Tem um caso em particular, mas isso já aconteceu com vários e eu fiz essa mesma leitura para vários pacientes. Era um homem relatando sobre isso, como ele nunca se sentiu homem de verdade. E isso é uma coisa que eu escuto de 90% dos meus pacientes homens. E eu devolvi pra ele: cara, você toca guitarra numa banda, você tá aqui na minha frente de coturno e jaqueta xadrez, você tem uma barbona desse tamanho, você fala grosso, você tem um emprego fascinante, uma namorada linda. O que falta? Mesmo quando a pessoa consegue cumprir todos os requisitos de performance, a exigência de performance de gênero em cima de homens é absurda. E de novo, aqui fazendo meu recorte, eu sei que a exigência de performance de gênero é maior em mulheres. Mas aqui a gente tá falando de homem. Não me batam. E aqui eu vou criticar um pouquinho as mulheres também, porque muitas mulheres fazem uma pressão imensa em cima dos seus parceiros para performarem masculinidade e nem percebem. Quantas amigas esclarecidas, de esquerda, lidas, eu já conversei que vinham pra mim: cara, eu tô preocupado, eu acho que meu namorado é viado. Porque, não sei o que lá, ele não complete a frase com qualquer performance masculina. Porque o homem precisa chamar o garçom, porque ele é homem. Ele precisa trocar o pneu, porque ele é homem. Ele precisa matar a barata, porque ele é homem. E se ele não faz isso, ele cai na avaliação das mulheres. E cai. Cai mesmo. Porque se espera muito essa performance de gênero. E dá pra passar um pano pras mulheres também, porque, né, já que elas fazem toda a performance delas, por que não esperar a mesma performance dos parceiros? Mas eu não sei até que ponto isso é produtivo. E é importante lembrar o quanto isso reforça os outros padrões negativos relacionados a essa performance de gênero. Às vezes, encontrar um parceiro que não te mata envolve aceitar um parceiro que não mata barata também. Porque não é porque a pessoa é homem que não tenha o direito de ter medo de barata. Inclusive de gritar e dar pulinho na cadeira. Mas eu queria falar de um recorte específico de homem, pelo qual eu tenho muita simpatia e conheço vários exemplares, que é o heteroético. O macho do bem. Aquele cara que entende que tem privilégios por ser homem e por ser heterossexual, e por qualquer outro privilégio que tenha, e que tenta não ser a pior espécime possível de homem. Porque eu sinto que esses sim são os verdadeiros solitários. Hoje se fala muito sobre a solidão masculina, mas nesse recorte do macho do bem, a solidão realmente é grande. Porque a comunicação entre homens é muito impregnada de machismo. É muito impregnada de homofobia. É muito impregnada de muita coisa do que há de pior na sociedade. E parte do que faz você se sentir um deles é conseguir... é verdade, é isso, né? A gente pode fazer isso. A gente pode brincar disso. A gente não é mal de verdade, mas a gente pode brincar disso. Mas conforme você vai acordando para os problemas que esse tipo de comunicação causa, é muito difícil você sentir que pertence em algum lugar. Porque a gente vive no mundo do lá ele. Eu não suporto lá ele.
Eu entendo a graça de provocar a pessoa que falou alguma coisa. Fala, lá ele. Mas essa realmente virou a única piada que a gente tem. Uma parte aqui. No começo da Copa, eu fui assistir o primeiro jogo do Brasil num bar de comédia, que ia transmitir o jogo. E a gente sentou perto do telão. Eu e minhas amigas, a gente sentou bem de frente pra tela. E eu não tinha me dado conta que no intervalo ia ter um show de humor. E na hora que eu percebi isso, eu vi que foi uma cilada eu sentar na primeira cadeira na frente do telão. Chega o comediante, um homem fortão, bonitão. E você que lá do jogo, e você gosta de futebol? Ele virou pra mim, e aí, que time você torce? Eu, nenhum, não acompanho futebol dele. E ele fez uma piada tipo, então você veio aqui só pra me ver? E eu não ia perder a oportunidade. Eu falei, sim. E ele não entendeu. Ele falou, vou te comer lá fora, hein? Eu, tá bom. Ele tentou mais um pouquinho no lá ele e... Só que quando você concorda com esse tipo de coisa, você dá uma desmontada. E... eu fiquei meio desconfortável na hora, mas foi muito engraçado. Porque ele parou e virou e começou a brincar com outra pessoa, porque não tinha o que fazer quando você não engaja no lá ele. Quando você não tenta fingir que não é isso não, hein? Gosto de futebol. Sou macho. Enfim, se você não se sente confortável na turma do lá ele, você fica meio sem ter com quem conversar, se permitindo fazer outro tipo de conexão a partir disso. Conseguem fazer amizades com mulheres, ou com homens homossexuais, ou enfim, quem quer que seja, porque começa a se entender como uma minoria também. Mais um adendo. É o dia seguinte da gravação do resto do episódio, e eu tô editando o conteúdo aqui, e eu cortei uma parte que eu achei que eu tava sendo um pouquinho bonzinho demais. Era um trecho em que eu falava, e essa é uma piada que eu já vi em alguns outros lugares também, outras pessoas fazendo, que é difícil você se considerar da mesma espécie que o goleiro Bruno, quando você, principalmente se você deve ser um homem heterossexual, nesse critério que eu falei do heteroético. Mas eu senti que eu tava passando pano demais, porque você é da mesma espécie, a gente é da mesma espécie. Nós e o goleiro Bruno temos exatamente as mesmas características. E eu acho que enfrentar essa sombra pode ser muito mais útil do que fingir que ela não existe. Porque aqui eu tô falando bem de homens, considerando que a régua tá muito baixa. Se você não fatia sua parceira em pedaços e joga pro cachorro comer, você já se destaca. Eu acho que esse não deve ser o nosso alvo. O alvo deve ser como ser melhor do que a categoria, a ponto de elevar o padrão da categoria. Como conseguir ser um ser humano tão bacana e representar esse grupo de homens de um jeito tão bacana que suba a régua? E talvez justamente por essa régua ser tão baixa, é tão fácil conseguir fazer isso. Basta ser ético, basta ser digno, basta tratar as pessoas com qualidade, mas com tanta consistência que isso se destaque. Mas isso passa por olhar para todas as maldades que tantos homens fazem e falar, isso tá muito perto de mim. Talvez por um acidente de socialização que eu não fiquei igualzinho. E aí é necessário tomar um papel muito mais ativo, quase pregação da palavra, da necessidade de ser um homem melhor. E isso vai gerar mais solidão ainda e vai gerar um isolamento em alguns lugares, mas não me parece ético, não me parece bom fazer qualquer coisa que não seja isso. Porque senão a gente começa a fazer parte de uma maioria silenciosa que fala, mas eu não sou desses, então não é problema meu. E somos nós, é problema nosso, sim. Enfim, quis cortar aquele trecho e colocar esse no lugar. Por mais descabelado que eu esteja agora, se você estiver vendo o vídeo, me desculpe. Só que isso traz um desafio, porque se você é lido como membro da categoria de poder, mas você não se dá bem com essa categoria de poder, você perde os privilégios e perde a possibilidade afirmativa de ser diferente desse grupo. Mas eu também percebo que quando existe um homem assim num grupo, ele começa a ter um efeito massa podre e começa a contaminar os outros positivamente. Porque dentro dessa comunicação masculina, como eu comentei antes, tem essa tendência a um afeto de ajuda mútua. E quando começa a existir um subtexto de não, a gente pode ter sentimentos aqui, parece que o grupo começa a se reorganizar.
Porque quando você começa a olhar para as relações masculinas, existe uma viadagem nata que é muito bacana. O bromance, de o cara ter um grande melhor amigo e fazerem tudo juntos. E homem é assim, joga bola e toma banho junto depois. E depois sai, toma cerveja. É um romance lindo que, quando tá a serviço dessa coisa de só se afirmar diante do mundo com competitividade, é muito tóxica. Mas quando tá aberta a alguma vulnerabilidade, é um espaço mágico. Às vezes eu cutuco algum paciente na terapia de... Tá, você tá passando por essa super questão grande e tá tentando passar por ela com alguma dignidade e sofre muito com isso. Seu melhor amigo sabe? E muitas vezes não sabe. Porque param pra fazer coisas juntos, mas não param pra conversar. Quando conseguem superar essa barreira do conversar, muitas vezes tem uma identificação mútua de... eu também passo por isso. Porque os dois estão naquela briga pra ser alguma coisa no mundo que exige grande performance deles. E isso é uma coisa que eu sinto forte na geração mais nova, quando eu atendo adolescentes, meninos, assim, de que eles... eu fui na casa do meu amigo porque eu precisava conversar, eu chorei um pouco, com a maior naturalidade. Eu acho tão legal isso acontecendo. Ou até com a sexualidade, a leitura de gênero do pessoal mais novo tá bem mais suave. E eu quero acreditar que a gente tá numa mudança positiva nisso. O problema é que, às vezes, o próprio grupo começa a atacar isso. Quando um homem começa a ficar sensível demais, vem lá ele. Isso só vai fazer ele se afastar mais. E se ele estiver inseguro, vai ter o efeito de... Não. Eu pertenço sim. Bobagem que eu falei. E se destrói uma oportunidade linda de fazer vínculo. E isso... pode ser, talvez, o que a gente que está do lado de fora desse grupão possa fazer, mesmo tendo um pouquinho de tipo, é sério, você está tendo esse problema que eu tive a vida inteira e só agora você está se dando conta aos 40 anos. Ainda assim, permitir que haja essa vulnerabilidade, essas reflexões que talvez pareçam básicas, mas que são pessoas que foram desenvolvidas para não ter esse tipo de reflexão. E o mundo todo ganha quando a gente permite que essa reflexão aconteça. Porque se eles estão inseridos num ambiente em que tira-se sarro de qualquer coisa que não seja extremamente performativa de macheza, é preciso ter um outro espaço em que a ausência de performance seja encarado como algo normal. E sim, eu tô falando que a gente precisa oferecer refúgio para a maioria que impera sobre o mundo. Mas existindo esse refúgio, talvez exista a capacidade de baixar a bolinha um pouco. Uns 10 anos atrás, eu viralizei com um texto, no tempo que o texto viralizava, sobre a autoestima do homem hétero. E eu recebi muito e-mail me xingando horrores. E talvez hoje a minha visão seja diferente. Não sei se é autoestima, em alguns casos em vários casos mas quase sempre é medo. É medo de não ser homem o suficiente, aí você vai lá e se matricula num curso de tiro. É medo de não ser homem o suficiente, aí você vai lá e compra uma moto e anda 300 por hora. É medo de não ser homem o suficiente, e aí você vai lá e transa com várias pessoas, mesmo que você não esteja com vontade, e quando vê, tá com 3 DSTs. Enquanto parece que o resto da sociedade tem medo do homem hétero, o homem hétero tem medo de não ser homem hétero o suficiente. E esse acolhimento tem que ser natural também para fazer algum efeito. Eu acho bonito quando algum colega fala, estou fazendo uma roda sobre masculinidades, uma conversa sobre masculinidades. Eu tenho algum ceticismo sobre, será que isso funciona? Porque roda sobre masculinidades é a mesa do bar, que está falando sobre qualquer assunto. E se ali no meio existe espaço para falar de angústia, aí sim, você está falando de masculinidade de um jeito diferente. Mas tem uma grande diferença entre falar sobre o fenômeno e viver esse fenômeno em um lugar acolhedor. Então fica meu apelo para os machos éticos de não desistirem de fazer parte de um grupo de homens, ainda que esse grupo seja diferente de você. Existe alguma coisa estranhamente acolhedora na masculinidade que já existe. E eu sei que meu grupo de amigos é todo muito esquisito, mas são homens heterossexuais que fizeram um esforço para serem meus amigos, para me acolher, porque viram que de alguma forma eu me sentia à parte.
E eles, apesar de serem maioria, né, no sentido de poder, também se sentem à parte. Todo homem, no fundo, se sente à margem. Então, se você é um homem que questiona e destoa dos padrões tóxicos da masculinidade, o maior poder que você tem é se permitir ser assim perto dos que não destoam. Porque com o tempo começa a pegar mal para eles que eles não sejam abertos. A competitividade começa a girar pro lado oposto. Sabe, depois que o primeiro levanta a voz para falar, não, nada a ver essa piada, que tosquice, fica mais fácil pro segundo. E às vezes você vai encontrar parceiros ali que sejam um pouquinho mais do seu estilo e começa a criar essa coletividade, começa a contaminar os outros. Essa é a melhor forma de utilizar do privilégio de ser homem. Poder permear esses espaços que não são convidativos para quem destoa. Mas você tem o alvará, você tem o crachá para entrar. Para mim foi uma experiência bem legal, me permitir usar o crachá e entrar, arranjar algumas brigas e arranjar alguns excelentes amigos. E me entender melhor como homem. E entender que todo homem não se sente tanto homem assim. Então fica aqui minha defesa aos homens. Essas pessoas que, por mais que elas recebam todas as benesses de serem os poderosos do mundo, essas pessoas dominam o mundo, mas isso não quer dizer que o mundo não seja uma bosta. E que eles não precisam lutar o tempo todo também. Eu sei que dá preguiça de tratar com acolhimento quem cresceu achando que não precisava lavar louça e que hoje acha que é um grande feito quando faz isso. Mas como diria Carl Rogers, toda mudança passa pelo acolhimento. Mesmo com aqueles que ficam no lá ele. Se eles sentem que pertencem em um lugar, mas esse lugar oferece um espaço para vulnerabilidade, existe alguma validação que permite que eles saiam da defensiva. Porque parece que estão todos eles na defensiva o tempo todo, de se sentirem acusados de não serem homens o suficiente. E quando eles saem da defensiva, conseguem entender que eles não são os protagonistas do universo, que eles não precisam ser os líderes da matilha. Igual acontece quando você adestra um cachorro e ele aprende que ele não é o dono da casa, ele não é o líder da casa, e aí ele se acalma. Acontece algo parecido com os homens. Quando eles entendem que eles não precisam mandar, alguma coisa se tranquiliza. E aí então, se tá todo mundo no mesmo nível, não tem problema não sobrar nada pro Betinha. Porque ninguém vai estar vivendo de sobra. Juízo. Até a próxima.